Oi gente, tudo bem? Aqui é a Grace e nesse vídeo nós vamos explorar uma descoberta surpreendente que revela uma conexão intrigante entre Alzheimer e o nosso sistema digestivo. E essas informações são cruciais para a nossa compreensão dessa condição e também para identificar os sintomas o mais rápido possível. Bom, primeiro comecemos entendendo o Alzheimer. O Alzheimer é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É caracterizado pela perda progressiva de memória e das funções cognitivas. O Alzheimer tem sido alvo de intensas pesquisas devido ao seu devastador efeito nas pessoas. Além dos sintomas bem conhecidos como perder a memória e não se reconhecer, há também pequenos sinais que passam despercebidos e que eles acontecem antes das perdas de memórias, como por exemplo, confusão mental, dificuldade de concentração, pequenos esquecimentos ao longo do dia. Também já é conhecido que o Alzheimer costuma se manifestar na faixa etária dos 65 anos para cima. E hoje, mais de 50 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com Alzheimer. Agora, um estudo mais recente descobriu que existe uma conexão direta entre o Alzheimer e o intestino. O nosso intestino tem uma função vital e crucial na saúde cerebral. Inclusive, muitos pesquisadores chamam o nosso intestino de segundo cérebro, devido à sua forte conexão com a nossa capacidade cognitiva. E isso é devido à nossa microbiota intestinal, ou nosso microbioma, que seria o ecossistema interno, a todas as bactérias que habitam o nosso intestino. E essas bactérias elas têm um papel fundamental na relação entre o desenvolvimento ou não do Alzheimer. E o que é a nossa microbiota intestinal, ou nosso microbioma intestinal? É o ecossistema de trilhões de organismos que habitam nossos intestinos. Além da sua influência no Alzheimer, também existe uma relação direta entre a qualidade das bactérias do nosso intestino com a nossa possibilidade ou não de desenvolver problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e outras relacionadas. O estudo consistiu em reunir 69 pacientes já diagnosticados com Alzheimer e 64 indivíduos saudáveis. Amostras de sangue e fezes foram coletadas em ambos os grupos. Em seguida, as amostras foram submetidas a um procedimento conhecido como transplante de microbiota fecal, que envolve você separar, limpar, os detritos e separar as bactérias benéficas, as pessoas que estão saudáveis, e inserir nessas pessoas, nas pessoas que são adoecidas. Isso se chama transplante de microbiota fecal, que na verdade seria realmente tirar as bactérias que habitam as fezes das pessoas saudáveis e colocar nos intestinos das pessoas não saudáveis para que elas possam desenvolver bactérias semelhantes. Embora pareça um procedimento estranho, meio nojento e, enfim, incomum, já é uma prática médica difundida e já foi comprovada cientificamente que ela funciona muito para popular o intestino das pessoas com deficiências de bactérias ou imunossuprimidas com bactérias boas e, consequentemente, melhorar bastante as suas condições de saúde. Bom, a descoberta desses estudos foram as seguintes. Primeiro, níveis elevados das bactérias inflamatórias. Pacientes com Alzheimer apresentaram níveis muito elevados de bactérias relacionadas à inflamação nas suas amostras de fezes. Outra descoberta foi a correlação com o comprometimento cognitivo. Determinados níveis de bactérias inflamatórias mostraram uma relação direta com o grau de comprometimento cognitivo, ou seja, existe uma relação direta entre a quantidade e o nível de bactérias inflamatórias e o nível de comprometimento cognitivo daqueles pacientes. Quanto mais bactérias, mais comprometimento cognitivo. E é claro que antes de fazer a testagem nos humanos, esse estudo foi feito primeiro com ratos. Então esse estudo ele realizou esse transplante de microbioma intestinal das fezes de ratos saudáveis para ratos com sintomas de Alzheimer. Então, os ratos que receberam o microbioma intestinal de pacientes com Alzheimer começaram a desenvolver sintomas associados à doença após esse procedimento. Os ratos que receberam também as bactérias intestinais dos pacientes com Alzheimer começaram a produzir menos células nervosas novas, resultando em problemas de memória e também de problemas cognitivos. Então, esse estudo demonstrou que as bactérias que habitam no intestino dessas pessoas com Alzheimer também induziram os ratos a ter sintomas semelhantes ao de Alzheimer, o que foi realmente bastante impressionante, porque o Alzheimer ele é uma doença degenerativa cognitiva e não se sabia até então que era possível induzir alguns desses sintomas através da simples transferência de bactérias intestinais de uma pessoa doente para um rato ou uma pessoa saudável.
Então aqui vemos claramente a necessidade de manter a microbioma ou microbiota intestinal saudável o máximo possível através de uma alimentação adequada e através de exercícios físicos para manter também os nossos níveis hormonais adequados para a prevenção do Alzheimer. Esse estudo especificamente aponta para a necessidade de pesquisas adicionais sobre essa relação entre o microbioma intestinal e a doença de Alzheimer, e sobre essa influência direta da neurogênese do hipocampo, que sugere uma possível conexão entre o estado da microbiota ou do microbioma e os sintomas da doença. Essa descoberta é promissora e ela abre caminhos para o desenvolvimento de tratamentos eficazes que podem contribuir significativamente para a prevenção e o controle da doença através de coisas simples como transplante de bactérias. Isso é especialmente importante para nós termos a noção de o quão é necessário e quão importante e crucial para a nossa manutenção da saúde mental, corporal, cerebral, a alimentação adequada e correta, os nutrientes adequados e corretos e a redução drástica dos ultraprocessados, que são a principal causa do povoamento inadequado de bactérias negativas nos nossos intestinos. Esse estudo demonstra uma esperança muito grande para a cura e para também a redução dos sintomas de pessoas com Alzheimer, porque infelizmente o Alzheimer ele está cada vez mais comum e abrangente no nosso mundo, e só quem já teve alguém com Alzheimer sabe o quão sofrido é para a família e para o indivíduo a perda progressiva e dolorosa das suas capacidades de lembrar, dessa capacidade inclusive de se movimentar e dessa capacidade também de se perceber no mundo. Esse tipo de tratamento de transplante de microbiota fecal, ele já está disponível em alguns planos de saúde e ele já é um tratamento funcional para várias outras condições de problemas especialmente ligados ao intestino e ao sistema digestivo. Então, se você é uma pessoa que tem Alzheimer ou conhece alguém que tem Alzheimer ou tem histórico de Alzheimer na sua família, converse com seu médico sobre a possibilidade de fazer algum exame e quem sabe fazer esse tipo de tratamento que pode ser preventivo e melhorar bastante as suas chances de não desenvolver a doença ou de reduzir drasticamente esses sintomas, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se quiser deixar algum comentário com alguma outra sugestão do que vocês gostariam de ver nesse canal, eu fico agradecida e farei o possível para trazer o máximo possível de informações adequadas e relevantes. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!